Então, queridos irmãos, graças e paz, sejam bem-vindos. Um bom dia a todos. Estamos lendo o livro Grande Conflito. Estamos chegando na metade do livro, graças a Deus. É o 16º capítulo, tá? Desse livro, que vai falar sobre hoje vai falar sobre a América, muito importante. Esse livro mostra como surgiu os Estados Unidos, tá? Segundo a profecia. E a gente vê que a gente já trabalhou várias cidades da Europa, que aconteceu lá, como foi que chegou a mensagem até lá. E hoje vamos falar sobre a América. E essa responsabilidade está com a irmã Rita, né, do Camise. E eu passo a palavra para ela. Boa noite, ou bom dia, Rita. Você a Bom palavra. dia, bom dia, irmã Alexandra, bom dia a todos. Que a graça e a paz e a comunhão do Espírito Santo estejam em nosso meio. Então, como a nossa irmã Alexandra falou, o tema da nossa mensagem hoje é América. Então, América, né, quer dizer liberdade no novo mundo. Então, foi um surgimento, né, lá nos Estados Unidos, que nós vimos que em 1620, né, os puritanos, eles saíram da Inglaterra para os Estados Unidos, né, para a América do Norte, para tentarem uma nova vida, né? É interessante saber, né, que os puritanos, eles moraram na Holanda por cerca de uma década, antes, antes de embarcar para, antes de embarcar no navio para a América do Norte, né? Então, quando eu peguei esse assunto, eu fiquei pensando, né, América. Então, mas um assunto muito importante para nós, muito bom estudar a palavra de Deus. E aí eu fiquei me perguntando, né, quem seriam os puritanos, né? E aí Deus me ajudou, né, na compreensão da mensagem. E aí foi onde eu vim entender, né, que os puritanos, eles eram um grupo de reformadores, de mensageiros que aceitaram o evangelho, aceitaram verdadeiramente a palavra do nosso Deus. Eles eram bem radical. Eles passaram essa fase do século XVI até o século XVII em luta, buscando uma liberdade religiosa. Eles sofreram muito. Foram muitas pessoas, o grupo era mais ou menos umas 100 pessoas quando partiram, né, de lá da Inglaterra, e eles passaram muitas perseguições, muitas provações, mas eles não desistiram. Foram pessoas perseverantes, tementes e obedientes ao nosso Deus, que sabia valorizar aquilo que aprenderam. E cada dia mais eles buscavam entender a mensagem, eles buscavam compreender a verdade e com aquela vontade de ganhar almas para Deus, eles lutavam com todas as forças que hoje deveríamos sermos semelhante àqueles puritanos, aquele grupo, né, de homens, diz que muitos consideravam, né, os costumes da igreja anglicana, que era a igreja da Inglaterra, uma forma óbvia de idolatria e não podia participar de sua adoração, mas a igreja, com o apoio das autoridades civis, não permitia desistência, culto não autorizado foram proibidos sob penas de cárceres, exilos ou morte. Os puritanos eram calçados, perseguidos e presos. Não considerava ver nenhuma promessa de dias melhores. Alguns, enquanto tentavam encontrar refúgio na Holanda, foram traídos nas mãos de um dos seus inimigos. No entanto, a perseverança deles finalmente foi recompensada e encontraram abrigo nas mistosas praias do Países Baixos. Então, aqui nós vimos, né, que valeu a pena a perseguição que aquele grupo de homens passaram, né? Hoje também não é diferente, e nós temos a promessa do nosso Deus, né, que está lá escrito em Mateus 5:10,
10 que diz: bem-aventurados que sofrem perseguições, porque dele é o reino de Deus. Então, essa passagem aqui dos nossos irmãos no passado, ele nos traz, né, essa força que serve de experiência para nós. Eles foram perseguidos, eles sofreram muito, mas eles foram vitoriosos. Eles conseguiram muitas bênçãos, mesmo nesse trajeto de dificuldade, de perseguições, mas eles foram homens e mulheres abençoadas. Diz que os puritanos eram caçados, perseguidos e presos. Não conseguia ver nem nenhuma promessa de dias melhores. Imagine o que eles entendiam na mente deles. Era de que os dias poderiam se tornar dias piores. Mas, enquanto tentava encontrar refúgio na Holanda, foram traídos nas mãos dos seus inimigos. No entanto, a perseverança valeu a pena. Eles deixaram casas, emprego, foram estrangeiro, era viveram em terras estranhas, forçado a trabalhar em ofícios com os quais não estava familiarizado para garantir a sobrevivência, mas eles não perderam tempo em ansiedade nem em reclamação. Então, isso nos fortalece, porque muitas das vezes as provas começam a chegar tanto assim. Hoje, o que é que nós vemos? Reclamações, depressão, fica as pessoas rapidinho, nós estamos o quê? Sentindo aquela debilitação. E aqui nós podemos ver, né, como esses homens foram fortes e corajosos, né? Foram homens que sofreram, mas firmes, felizes, alegres, sem reclamar, sem ansiedade de conseguir aquilo que eles estavam lutando. Então, valeu muito a pena aquelas perseguições, porque eles se tornaram homens valorizados. E o controle certo, quando a mão de Deus parecia apontar para que atravessasse o mar e se dirigisse a uma terra na qual poderia fundar um governo para si e dar aos seus filhos a herança da liberdade religiosa. Eles seguiram adiante no caminho que o Senhor conduziu. Perseguições e exílios abriram caminho para a liberdade. Então, aqui nós vemos que não existe vitória sem lutas. Então, eles sofreram, mas foi através desse sofrimento, dessa perseguição, que eles conseguiram a liberdade religiosa que eles tanto almejavam. Então, foi esse o motivo deles saírem, né, de lá da Inglaterra para os Estados Unidos. E diz que ao apreciarem a separar pela primeira vez da igreja anglicana, os puritanos fizeram uma aliança com o povo livre de Deus para andar junto em todos os seus caminhos, revelando ou a ser revelado para eles. Esses era o princípio vital do protestantismo. Com essas intenções, os peregrinos partiram da Holanda a fim de encontrar um lar no Novo Mundo. O pastor John Hobson, em seu discurso de despedida, disse aos exilados. Então, nós vamos ver aqui as palavras de recomendações que o pastor John, ele passou para aquele grupo, né, ao sair para eles ao sair da Holanda para encontrar esse novo mundo. Que foi as palavras do pastor John Hobson. Recomendo-lhe, perante Deus e seus benditos anjos, a não me seguirem. Achei muito lindas essas palavras. A não me seguirem, além do que seguir a Cristo. Se o Senhor lhe revelar qualquer coisa por outro instrumento seu,
esteja pronto a aceitá-lo, assim como sempre estiveram dispostos a aceitar qualquer verdade de mim, de meu ministério, pois tenho grande confiança de que o Senhor tem mais luz e verdade que ainda surgirá em sua santa palavra. Então, essas recomendações do pastor foi muito importante para aquele grupo, né, de homens, para os puritanos. O pastor, ele tinha aquela convicção e ele tinha aquela fé de que Deus ainda tinha coisas a revelar para aqueles homens. Assim como hoje, Deus sempre tem algo nos a revelar, algo melhor a mostrar sobre suas palavras. Mas precisamos buscar a entender e saber o que realmente vem de Deus ou do maligno. Então, esse pastor, ele ajudou esses irmãos com essa preparação. Ainda diz: lembre-se da promessa e aliança que fizeram com Deus e um com os outros, de aceitar qualquer luz e verdade que chegar a vocês, de suas palavras cristãs. Com isso, porém, imploro que tome cuidado quanto ao que aceitarem como verdade, comparando e ponderando com outros textos bíblicos. Essa era a Esses eram os valdenses, né, que ele sempre fazia isso. Todas as mensagens que eles recebiam, eles iam lá na Bíblia e eles iam comparar texto com texto, né? Então, essa foi a orientação desse pastor para esse grupo de homens, né? Para estar comparando os textos, se realmente aquela mensagem ela vinha de Deus ou se vinha do mundo, de falsos profetas, falsos cristãos. E aí nós vimos, né, que na palavra de Deus também continua pedindo para todos nós, né, que nós devemos, é o nosso dever, examinar as escrituras, não acreditar em palavras de qualquer pessoa, mas nós devemos estar atento com a leitura da palavra do nosso Deus, né? Então, lá em Atos 17, 11, diz, né, que esse é o nosso dever, de estar examinando as escrituras. E ainda diz que o desejo de ter liberdade com a consciência inspirou os peregrinos a atravessar o oceano, suportar as dificuldades da falta de civilização e estabelecer as bases de uma poderosa nação. Então, eles desejavam muito essa liberdade, eles lutaram por essa liberdade. E eles buscaram. Diz que os reformadores não estavam completamente, eles não estavam completamente livres do espírito de intolerância vindo de Roma. A escuridão densa que envolve a cristandade ainda não havia desaparecido por completo. Então, aqui nós vimos, né, que Roma, eles também continuavam atacando esse grupo de protestantes, né, do verdadeiro protestante que buscava essa liberdade. Então, eles não estavam livres dessa perseguição de Roma também. Mas diz que no fim da história, eles conseguiram vencer, eles atravessaram essas barreiras e conseguiram essa liberdade tão desejada, que foi a liberdade de consciência. Diz, assim como os primeiros peregrinos, Roger William foi para o Novo Mundo em busca de sua liberdade religiosa. Ao contrário dele, porém, reconhecia aquilo que tão pouco até então havia estendido, que essa liberdade é direito absoluto de todos. Buscava a verdade com devoção. William foi a primeira pessoa do cristianismo moderno a estabelecer um governo civil baseado
na doutrina da liberdade de consciência. Ele declarou os oficiais públicos, os governamentais, pondo de decidir quais são nossas responsabilidades uns para com os outros. Entretanto, quando tentam decretar os deveres de qualquer indivíduo perante Deus, estão agindo de forma inapropriada e ninguém pode se sentir seguro, pois fica claro que se a autoridade tivesse esse poder, tem poder para promulgar um conjunto de opiniões e crenças, hoje e outros amanhã. Isso foi feito na Inglaterra por diferentes reis e rainha, e na Igreja Católica Romana, por diferentes tipos de papa e concílio. Então, aqui nós vimos, né, que o William, ele foi um dos primeiros, né, um dos primeiros do cristianismo moderno a estabelecer esse governo civil. Ele foi um homem muito corajoso, né? E nós devemos também ter essa coragem que o William teve. Diz que ninguém deve ser forçado a cultuar, acrescentou ou a apoiar qualquer tipo de adoração contra a própria vontade. Então, continuam as palavras de William, né? Então, ninguém deve ser forçado a cultuar ou acrescentar ou apoiar qualquer tipo de adoração contra a própria vontade. Hoje, nós continuamos, graças a Deus, com essa liberdade religiosa. Sabemos que aqui no Brasil nós temos esse privilégio, mas ainda tem países, né, que não têm esse privilégio. Mas o William foi um dos primeiros a escrever, né, as suas histórias de perseguições. E a sua história foi muito triste, porque o William, ele sofreu muito ao atravessar aquele mar. Ele enfrentou muita chuva, muito frio, ele não tinha casa para dormir, ele não tinha comida para comer. Diz que as pessoas respeitavam Roger William, porém não podia tolerar suas exigências por liberdade religiosa. Para evitar a prisão, ele foi forçado a fugir para a floresta deserta durante o frio e as tempestades do inverno. Ele conta: por 14 semanas tive sérias dificuldades com o clima rigoroso, sem comida nem cama para dormir. Contudo, os corvos me alimentaram no deserto e uma árvore oca proporcionou abrigo. Prosseguiu em sua dolorosa fuga pela neve e floresta fechada, até encontrar segurança em meio a uma tribo de índio cuja confiança e afeição havia conseguido conquistar. Roger William lançou as bases do primeiro Estado moderno ao reconhecer o direito que todas as pessoas deveriam ter de liberdade para adorar a Deus, de acordo com a luz da própria consciência. Seu pequeno Estado, Rhode Island, cresceu e prosperou até seus princípios fundamentais, liberdade civil e religiosa, se tornaram as pedras fundamentais da República Norte-Americana. Então, aqui nós vimos, né, a dificuldade que o William passou, né, mas aí também nós vimos a vitória. Ele conseguiu essa vitória com grandes lutas, mas ele conseguiu essa vitória de liberdade, mas aí já na América, né, lá nos Estados Unidos. E os documentos de liberdade também eles conquistaram, né? A Declaração de Independência norte-americana afirmou: defendemos que esta verdade são evidentes em si mesma, a saber que todos os seres humanos foram criados iguais. Então, essas palavras de Roger, ela foi atraída e, graças a Deus, ele conseguiu, né?
essa liberdade. Então, diz que a maior garantia de grandeza, então, tanto lá quanto a escola e a igreja ensinava os princípios bíblicos. Os frutos das escrituras era demonstrada com clareza na economia, inteligência, pureza e temperança. Por anos não se viu um bêbado, nem se ouvia um palavrão, nem mesmo se encontrava um mendigo. Os princípios da Bíblia são a maior garantia da grandeza de uma nação. Aqui nós vimos, né? Tudo ficou agora maravilhoso, tudo se encontrava bem até pouco tempo. Depois começaram a perder essa liberdade, começaram a perder aquele desejo dessa liberdade. Não sentiram mais. Foram chegando outras pessoas, e aí, com outros colonizadores, houve muitas coisas que começou a mudar a história dessa liberdade que foi conquistada com tanto sacrifício. Os primeiros colonos permitiu que somente membros da igreja votassem ou tivessem cargo no governo. Aceitaram essa medida a fim de preservar a pureza do Estado. No entanto, isso acabou resultando na corrupção da igreja. Que triste, né? Quando chegou essa liberdade, aí esses primeiros colonos, eles agora chegou com novas regras e deu liberdade demais. É o que acontece hoje, né? Muitas das vezes, quando os nossos maiorais, eles não tomam aquele cuidado de estar passando as doutrinas e os princípios antigos, quando pensa que não, aí o inimigo planta uma sementezinha. Então, devemos ter esse cuidado, porque foi o que aconteceu lá nesse novo mundo, né? Diz que, no entanto, isso acabou resultando na corrupção da igreja. Muitos se uniram à igreja sem realizar uma mudança no coração, até mesmo no ministério. Havia indivíduo que nada conhecia do poder renovador do Espírito Santo. Desde o dia de Constantino até o presente, a tentativa de edificar a igreja, usando o auxílio do Espírito, pondo aparentar levar o mundo para mais perto da igreja, mas, na verdade, acaba levando a igreja para mais perto do mundo. Então, que triste situação, né? Agora, houve essa grande mudança, né? Em vez da igreja trazer o mundo para a igreja, começou agora o mundo levar a igreja. Então, isso não é diferente hoje, irmãos. Se nós analisarmos qual é mais fácil, é um cristão trazer um mundano ou um mundano levar um cristão, principalmente quando não está com o Espírito de Deus. Se torna muito mais fácil o mundano. Hoje nós aconselho aos jovens, principalmente os jovens que, quando decidem namorar, por que a igreja aconselha um jovem da mesma fé? Justamente para não levar a igreja ao mundo, mas sim trazer o mundo para a igreja, que foi isso que aconteceu, eles levaram a igreja para o mundo. Diz que a igreja protestante dos Estados Unidos, assim como as da Europa, falharam em avançar no caminho da reforma. Então, agora ali eles perderam agora aquele foco, perderam aquele privilégio que eles tanto lutaram, né? Muitos, tantos lutaram para conseguir, e foi aquela liberdade religiosa. Diz que a reforma morreu aos poucos, até haver uma
necessidade que é tão grande de reforma, dentre das igrejas protestantes quanto na igreja católica romana, dos tempos de Lutero. As igrejas protestantes tinham a mesma reverência por opiniões humanas e substituía a palavra de Deus por teorias humanas. As pessoas negligenciavam o estudo das escrituras e assim continuam a se apegando a doutrina sem fundamentos bíblicos. Então, irmãos, aqui nós vimos o perigo daqueles que deixam muitas das vezes o estudo da palavra de Deus de lado. Então, devemos ter esse cuidado, irmãos, porque se nós começar a priorizar outras coisas seculares e deixar o estudo da palavra de Deus de lado, não é diferente do tempo do tempo que essas igrejas se encontraram no estado de mornidão, frieza espiritual. E ainda diz: o orgulho e a extravagância era incentivado sobre a aparência de religião e as igrejas se corromperam. Então, irmãos, devemos ter muito cuidado com as igrejas quando elas estão se corrompendo, porque uma vez uma igreja corrompida alcança quase todos os membros. Então, isso aconteceu no passado e hoje não é diferente. Quando se chega a mensagens diferentes ou sementes ruins plantadas numa igreja com outras ideias e outras doutrinas, com certeza leva a mesma ruína. Diz que tradições que arruinaram milhões ganhavam raízes. As igrejas exaltavam essas tradições em vez de contender fervorosamente pela fé de uma vez que foi dada aos santos. Então, as igrejas elas começaram a se exaltar, tiveram aquela liberdade, ficaram muito à vontade, que aí a exaltação levou à ruína. E assim se desgastaram os princípios pelas quais os reformadores tanto haviam sofrido. Esta situação, porque o sofrimento daqueles irmãos não foram poucos, para conseguir essa liberdade, para conseguir ter conseguido aquele desejo, e eram homens fervorosos, homens que valorizou aquele aprendizagem, que valorizou aquele tempo oportuno, porque mesmo em sofrimentos em dor, eles não desistiram. Mas não é diferente, irmão, hoje. Se nós analisarmos a igreja hoje, no tempo dos meus pais, há 45, 50 anos atrás, houve muitas mudanças, por isso que introduziu muitas pessoas hoje que estão na igreja, mas muitas das vezes é o corpo na igreja e os pensamentos fora da igreja. Isso é triste. É onde começa as igrejas sofrer essa queda, sofrer essa ruína. Então, vamos seguir o maior exemplo de Jesus Cristo, mas esses puritanos que foram esses homens que lutaram por essa liberdade religiosa, vamos também continuar lutando para que os princípios de Deus não venham cair. Os princípios que nós aprendemos, eles possam cada dia mais alcançar almas sinceras. Vamos lutar para que pessoas que muitas das vezes não conhecem essa verdade que está lá fora, que sabemos que almeja a verdade, e muitas das vezes não conhecem, vamos lutar para trazermos para a Igreja de Deus. Irmãos, são um resumozinho de uma experiênciazinha, né, há poucos dias aqui na igreja. Eu cheguei a pedir oração aos irmãos, pelo um senhorzinho, um irmão que
começou a visitar a igreja aqui. E é de um outro povoado. É um povoado chamado Forte, onde nesse povoado tem cerca de umas 400 pessoas. E lá não tem nenhuma igreja protestante, cristã, não tem nenhuma. E já foi tentado várias pessoas de outras igrejas ir lá fazer culto em praça, mas não permanecem. E esse irmãozinho que eu vim pedindo uma oração desde o mês de novembro do ano passado, ele continuou vindo, ele veio sem convite, ele veio conhecer a igreja. E pela graça de Deus, ele está firme. E eu fiquei muito feliz porque desde quando o nosso irmão John, que é conhecido de quase todos, chegou aqui, nós fomos fazer uma visita lá com ele. E quando chegamos lá, ele já estava com a casa dele preparado para se tornar uma casa de oração. Ele comprou cadeiras, banco, preparou a mesinha e arrumou aquela garagem linda. Falou para o irmão John e falou para todos nós que daquele dia em diante a casa dele era uma casa de oração, mas precisava orar mais ainda para conseguir levar a sua família. E estou muito feliz porque esse sábado que passou, ele trouxe a esposa dele e o filho pela primeira vez. E ele estava muito feliz. E ela falou que de hoje em diante, no sábado, ela ia começar a vir para a igreja junto com o esposo, porque não tinha vindo, porque tinha a dificuldade de vir. E aí esse irmãozinho, ele está tão animado que ele decidiu desfazer de alguns bens e comprou um carro para trazer a sua esposa e sua família para a igreja. Então, irmãos, vamos orar a Deus para Deus nos direcionar essas almas sinceras, essas almas que estão com sede e fome de justiça, porque ainda tem muitas pessoas, ou não é longe daqui, são apenas 3 quilômetros. E a gente nunca tinha feito esse trabalho lá nesse povoado. E hoje, graças a Deus, damos continuidade. Toda sexta-feira está acontecendo um culto na casa desse irmão. E o nosso irmão John agora já conversou com ele para a gente também introduzir uma escola sabatina no sábado à tarde. Então, que Deus continue abençoando, que esse povoado, almas desse povoado, venham se renderem a Deus e venham buscar conhecer e permanecerem firmes também. E que todas as igrejas aqui representadas possam usufruir dessa liberdade religiosa e buscar almas sedentas aí neste mundo afora. Que Deus nos abençoe e que cada dia mais possamos trabalhar melhor na obra do nosso Deus e que Deus nos dê essa sabedoria para melhor fazer o trabalho do nosso Deus. Esse é o meu desejo, a minha oração para mim e para todos nós. Amém. Amém.